Olá, nessa aula de hoje, a aula 7a, falaremos sobre contractions with the verb to be. As contrações que nós podemos fazer entre o sujeito, normalmente pronome pessoal, personal pronoun, e o verb to be. Temos aqui uma tabela demonstrando as contrações. Então, I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, we're, you are, you're, they are, they're, I'm, you're, his, she's, its, we're, you're, they're. Notem que para eu contrair o verbo to be com o personal pronoun, eu tiro a primeira letra do verbo to be e coloco o apóstrofo no lugar. Então, bom, as contrações elas significam a mesma coisa que a forma não contracta. Então, eu posso fazer assim, I am ou I'm, tanto faz. Porém, quando nós fazemos contrações, isso torna a comunicação mais coloquial. Então, é mais comum utilizarmos as contractions. Temos aqui alguns exemplos. He is a good man. É a mesma coisa que he's a good man. They are my friends. É a mesma coisa que they're my friends. I am a teacher. Igual a I'm a teacher. Você escolhe. Lembrem que com contração fica mais coloquial, certo? Temos aqui sobre a contração negativa. Então, eu posso fazer a contração do is com o not, numa oração negativa. Então, fica isn't. Olha a pronúncia. Isn't. Is not, isn't. Are not, aren't. Ok? Isn't, aren't. Não se esqueçam que as contrações são facultativas. Você pode fazer ou não. Então, numa oração negativa como He is not my classmate. Colega de classe, ok? He is not my classmate. Eu posso dizer his not my classmate. Eu optei por contrair o verbo to be com o personal pronoun. Aí eu não vou fazer esse tipo de contração. Ou eu escolho aquela que eu demonstrei lá em cima, ou eu escolho essa daqui. Então, his not my classmate, ou então he isn't my classmate. Tenho aqui mais um exemplo em que eu digo they are not here. Aqui, they are not here. Eles não estão aqui. É a mesma coisa que they're not here. Eu escolhi fazer essa contração aqui. They're not here. Ou então eu posso fazer essa contração aqui. They aren't here. Tanto faz, dá do mesmo. Mais um exemplo aqui com relação ao I am not a doctor. I am not a doctor. Eu só posso fazer esta contração aqui. Do I am, fica I'm a doctor. I'm not a doctor, desculpem. Então, não é possível em inglês fazer a contração do am not, certo? Então, I am not, eu só posso contrair para I'm not. Aqui embaixo está dizendo, não há contração am not. É possível também eu contrair o verbo to be, o is. É possível eu contrair o is com os interrogative pronouns. What, where, how, who, nas perguntas. Então, what is, fica what's. Where is, where's. How is, how's. Who is, whose. Ok? Mais uma vez, facultativo. Fica ao critério de cada um. Bom, what, o que ou qual. Where, onde. How, como, com sentido de estado, maneira, modo.
Who came? Vejamos alguns exemplos aqui. Aliás, um exemplo aqui com relação aos interrogative pronouns. Quem é ela? Who is she? Ok? Eu posso fazer who's she, ou who is she, ok? Não pode contrair com are. Já tinha mencionado aqui em cima que nós podemos contrair o is com os interrogative pronouns. Não é possível contrair o are. Então eu digo, quem são eles? Só posso fazer assim. Who are they? Não vou contrair isso daqui. Ok? Bem simples. É hora de falar sobre short and long answers. Short and long answers. São respostas curtas e longas. Observem, respostas curtas e longas. Os adjetivos vêm antes do substantivo answer. Ok? Temos aqui. Se eu pergunto, are you a student? Você pode me dar uma resposta completa. Yes, I am a student. Ou então uma resposta curta. Yes, I am. A resposta curta, ela termina no verbo to be, ou na sua negação. Então, yes, I am. Ou então uma resposta completa negativa. No, I'm not a student. Ou, no, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Eu poderia ter feito assim. No, I am not. Eu não sou obrigado a fazer contrações. Eu pergunto aqui, por exemplo, is she a good secretary? Resposta, yes, she is a good secretary. É uma resposta completa, com todos os elementos, sujeito, verbo e objeto completo. A resposta curta, yes, she is. Mais simples. A negativa, no, she is not a good secretary. Ou no, she isn't a good secretary. Já a resposta curta, no, she isn't. Então, yes, she is. No, she isn't. Importante frisar aqui, resposta curta, sempre tem pronome pessoal, personal pronoun. Então, eu pergunto, is Daniel a good boy? Is Daniel a good boy? A minha resposta, se eu optar por uma resposta curta, eu tenho sempre de utilizar o personal pronoun equivalente ao sujeito. No caso aqui, Daniel. O personal pronoun é he. Então, yes, he is. Ou, no, he isn't. Ok? É muito fácil esse assunto. Vale salientar que não contraímos resposta curta afirmativa. Então, are you my teacher? Ok? Eu respondo, yes, I am. Isso é o correto. Porém, eu não posso dizer, yes, I'm. Isso aqui está errado, ok? Por quê? Porque nas respostas curtas, se eu contraio o personal pronoun com o verbo to be, fica muito curta. E aí foge à regra, certo? Foge à norma da gramática. Agora, se fosse uma resposta curta negativa, eu poderia contrair sim. Então, are you my teacher? Se fosse aqui, no, I am not, eu poderia contrair o I am. Então, ficaria no, I'm not. Ok? E, por fim, nós temos os verbos do dia, certo? Today's verbs, os verbos do dia. O primeiro verbo é o verbo to sleep, que significa dormir. To sleep, dormir. Ela está aqui para dormir cedo. She's here to sleep early. She's here to sleep early. Ok? Ela está, she's. Aqui está com a contraction. O verbo dormir está no infinitivo, não é isso? Estou dizendo dormir. Então, to sleep. Temos aqui o nosso segundo verbo, que é o verbo to live. Viver, morar. To live, viver, morar. Muito cuidado com a pronúncia. Live. Eu moro onde eles estão agora. I live where they are now. Where they are now. Eles estão. They are.
ou então their. E por fim, nós temos o verbo to know, que é o verbo saber ou conhecer. To know, saber ou conhecer. Você sabe o que isso não é. You know what, o que, what this isn't. You know what this isn't. Espero que tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, tirem suas dúvidas em sala de aula. Façam seus exercícios. Bye, bye. Olá, nessa aula de hoje, a aula 7a, falaremos sobre contractions with the verb to be. As contrações que nós podemos fazer entre o sujeito, normalmente pronome pessoal, personal pronoun, e o verb to be. Temos aqui uma tabela demonstrando as contrações. Então, I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, we're, you are, you're, they are, they're, I'm, you're, his, she's, its, we're, you're, their. Notem que para eu contrair o verbo to be com o personal pronoun, eu tiro a primeira letra do verbo to be e coloco o apóstrofo no lugar. Então, bom, as contrações elas significam a mesma coisa que a forma não contracta. Então, eu posso fazer assim, I am ou I'm, tanto faz. Porém, quando nós fazemos contrações, isso torna a comunicação mais coloquial. Então, é mais comum utilizarmos as contractions. Temos aqui alguns exemplos. He is a good man. É a mesma coisa que his a good man. They are my friends. É a mesma coisa que they're my friends. I am a teacher. Igual a I'm a teacher. Você escolhe. Lembrem que com contração fica mais coloquial. Certo? Temos aqui sobre a contração negativa. Então, eu posso fazer a contração do is com o not numa oração negativa. Então, fica isn't. Olha a pronúncia. Isn't. Is not. Isn't. Are not. Aren't. Ok? Isn't. Aren't. Não se esqueçam que as contrações são facultativas. Você pode fazer ou não. Então, numa oração negativa como He is not my classmate. Colega de classe, ok? He is not my classmate. Eu posso dizer his not my classmate. Eu optei por contrair o verbo to be com o personal pronoun. Aí eu não vou fazer esse tipo de contração. Ou eu escolho aquela que eu demonstrei lá em cima, ou eu escolho essa daqui. Então, his not my classmate, ou então he isn't my classmate. Tenho aqui mais um exemplo em que eu digo they are not here. Aqui, they are not here. Eles não estão aqui. É a mesma coisa que they're not here. Eu escolhi fazer essa contração aqui. They're not here. Ou então eu posso fazer essa contração aqui. They aren't here. Tanto faz, dá do mesmo. Mais um exemplo aqui com relação ao I am not a doctor. I am not a doctor. Eu só posso fazer esta contração aqui. Do I am fica I'm a doctor. I'm not a doctor. Desculpem. Então, não é possível em inglês fazer a contração do am not. Certo? Então, I am not, eu só posso contrair para I'm not. Aqui embaixo está dizendo. Não há contração am not. É possível também eu contrair o verbo to be, o is,
é possível eu contrair o is com os interrogative pronouns. What, where, how, who, nas perguntas. Então, what is fica what's. Where is where's. How is how's. Who is whose. Ok? Mais uma vez, facultativo. Fica ao critério de cada um. Bom, what, o que ou qual. Where, onde. How, como, com sentido de estado, maneira, modo. Who, quem. Vejamos alguns exemplos aqui. Aliás, um exemplo aqui com relação aos interrogative pronouns. Quem é ela? Who is she? Ok? Eu posso fazer who's she, ou who is she? Ok? Não pode contrair com are. Já tinha mencionado aqui em cima que nós podemos contrair o is com os interrogative pronouns. Não é possível contrair o are. Então eu digo, quem são eles? Só posso fazer assim. Who are they? Não vou contrair isso daqui. Ok? Bem simples. É hora de falar sobre short and long answers. Short and long answers. São respostas curtas e longas. Observem, respostas curtas e longas. Os adjetivos vêm antes do substantivo answer. Ok? Temos aqui. Se eu pergunto, are you a student? Você pode me dar uma resposta completa. Yes, I am a student. Ou então uma resposta curta. Yes, I am. A resposta curta, ela termina no verbo to be, ou na sua negação. Então, yes, I am. Ou então uma resposta completa negativa. No, I'm not a student. Ou, no, I'm not. Yes, I am. No, I'm not. Eu poderia ter feito assim. No, I am not. Eu não sou obrigado a fazer contrações. Eu pergunto aqui, por exemplo, is she a good secretary? Resposta, yes, she is a good secretary. É uma resposta completa, com todos os elementos, sujeito, verbo e objeto completo. A resposta curta, yes, she is. Mais simples. A negativa, no, she is not a good secretary. Ou no, she isn't a good secretary. Já a resposta curta, no, she isn't. Então, yes, she is. No, she isn't. Importante frisar aqui, resposta curta, sempre tem pronome pessoal, personal pronoun. Então, eu pergunto, is Daniel a good boy? Is Daniel a good boy? A minha resposta, se eu optar por uma resposta curta, eu tenho sempre de utilizar o personal pronoun equivalente ao sujeito. No caso aqui, Daniel. O personal pronoun é he. Então, yes, he is. Ou, no, he isn't. Ok? É muito fácil esse assunto. Vale salientar que não contraímos resposta curta afirmativa. Então, are you my teacher? Ok? Eu respondo, yes, I am. Isso é o correto. Porém, eu não posso dizer, yes, I'm. Isso aqui está errado, ok? Por quê? Porque nas respostas curtas, se eu contraio o personal pronoun com o verbo to be, fica muito curta. E aí foge à regra, certo? Foge à norma da gramática. Agora, se fosse uma resposta curta negativa, eu poderia contrair sim. Então, are you my teacher? Se fosse aqui, no, I am not, eu poderia contrair o I am. Então, ficaria no, I'm not. Ok? E, por fim, nós temos os verbos do dia, certo? Today's verbs, os verbos do dia. O primeiro verbo é o verbo to sleep, que significa dormir. To sleep, dormir. Ela está aqui para dormir cedo. She's here to sleep early.
She's here to sleep early. Ok? Ela está, she's. Aqui está com a contraction. O verbo dormir está no infinitivo, não é isso? Estou dizendo dormir. Então, to sleep. Temos aqui o nosso segundo verbo, que é o verbo to live. Viver, morar. To live, viver, morar. Muito cuidado com a pronúncia. Live. Eu moro onde eles estão agora. I live where they are now. Where they are now. Eles estão. They are. Ou então, they are. E por fim, nós temos o verbo to know, que é o verbo saber ou conhecer. To know, saber ou conhecer. Você sabe o que isso não é. You know what, o que, what this isn't. You know what this isn't. Espero que tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, tirem suas dúvidas em sala de aula. Façam seus exercícios.